Isso é tão grande. Vou fazer esse. Mas. Cada hora aparece uma coisinha, né? Agora eu não estou poderes. Eu estou lá estudando mesmo. Foi estudando. E lá no cartão eu estou tendo necessidade de ficar por lá. Estou tendo tempo. Então eu vou fazer qualquer coisa. Olha, eu tenho que escolher. Então, se ninguém for pegar depois do vídeo, eu pego. Eu estou só gravando mesmo quando estou transmitindo. Joga pra baixo. Não é uma reportagem, não. Joga pra baixo. E eu fiquei fazendo, fiz, depois eu viajei de novo. E às vezes eu ia sozinho. Às vezes a pessoa fica ganhando e fala, eu quero fazer, né? Então você fica perguntando, fica mais fácil, né, Carol? Fica. Dá pra ver? Ah, não vai. Pode ver aqui, né? Tô filmando, não, tá travado. Eu me ligo. Isso vai ensinar isso aqui, tá? Me colocou a marca. Primeiramente, bom dia. Bom dia. A gente vai entrar no roteiro 4, magnetismo, conceito e aplicação. Lembrando que a gente está no módulo 2, fluidos e perispírito. Ok. O objetivo específico do módulo é conceituar magnetismo, fluido magnético, magnetizador e mercurador. Então vamos lá. A primeira coisa que o Age traz para a gente é a definição de magnetismo. Trata-se de uma propriedade da matéria presente em algumas substâncias. O nome magnetismo vem de Magnésia, cidade da Ásia Menor, atual Turquia, onde existia um minério chamado magnetita, conhecido como pedra-ímã ou pedra magnética, e que possuía a propriedade de atrair objetos ferrosos. O magnetismo, conhecido pelos chineses desde a antiguidade, era por eles aplicado nas bússolas que usavam em seus deslocamentos, já que as agulhas magnéticas sempre se orientam no sentido do eixo terrestre norte-sul magnético, que é próximo do eixo terrestre norte-sul geográfico. Então, mais ou menos, como é que a gente vai falar do magnetismo? O magnetismo é uma propriedade que certas substâncias possuem em se orientar quando submetidas a um determinado campo, que é o campo magnético. Ou seja, vamos supor, você tem um determinado espaço e tem uma substância aqui dentro. Se essa substância se orientar, se você aplicar nesse espaço um campo magnético, linhas de campo magnético, e ela se orientar, ela vai possuir características
ferromagnéticos, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Aqui, só a fim de observação, a gente tem um exemplo de um mineirozinho de magnetita, que tá a fórmula ali, essa pedrinha aqui. E aqui uma imagenzinha de uma bússola e uma ilustração das linhas de campo terrestres. Como é que funciona? Tá vendo essas linhas aqui, gente? Então, essa parte da bússola vai se orientar de acordo com essas linhas, de acordo para onde essas linhas estão apontando. Mais ou menos isso. Uma dúvida até aí? Essa é a parte um pouco mais... Profunda não. Não, isso é profundo demais. Material da coisa. Peraí que até a gente chegar na parte propriamente do estudo, a gente ainda tem que dar alguns conceitos mais materiais, mais técnicos do assunto. Vamos lá. Materiais ferromagnéticos. Pode ler para mim? Pra gente, seu João? Na presença de um campo magnético, tais materiais orientam seus elétrons no sentido do campo, em geral, estes materiais aumentam a intensidade do campo magnético. Por exemplo, ferro, cobalto, níquel e suas ligas. Ou seja, vamos supor que você tem um determinado espaço. Aí você tem algum desses materiais ou suas ligas nesse espaço e faça com que haja um campo magnético nesse espaço. Esses materiais vão orientar seus elétrons no sentido desse campo e se orientar no sentido desse campo, aumentando a intensidade do mesmo. Mais pra frente a gente vai fazer um paralelo disso com a situação. O Ciro já chegou a falar um pouco disso no estudo dele, mas a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente. Mas tem muito a ver também. Então, se sobrou alguma dúvida sobre o que é um material ferromagnético, pode parecer um pouco... Quase tudo, né? O que isso tem a ver, mas mais pra frente a gente vai fazer um paralelo bem bacana. Quer dizer, não, só aceita. Só aceita, de coração, né, amigo? Se entrar na parte espiritual é mais entendível, né? Materiais paramagnéticos. Ciro? Materiais paramagnéticos. Na presença de um campo magnético, há pouco ou nenhum alinhamento dos elétrons desse tipo de material na direção e sentido do campo magnético. Tais materiais são levemente magnetizados ou não são magnetizados. Exemplos: alumínio, magnésio, sulfato de cobre. Ou seja, nesse espaço, se eu trocar o material e colocar algum desses materiais lá dentro, quando eu passo o campo magnético, ele vai se orientar muito pouco ou nem vai se orientar. Basicamente isso. Diferente dos materiais ferromagnéticos que se orientam. Todo mundo pegou essa parte? Então os materiais ferromagnéticos se orientam de acordo com aquele campo magnético. Os materiais paramagnéticos ou se orientam muito pouco ou nem se orientam. Isso daí é basicamente porque o ímã gruda na porta de aço e não gruda na porta de madeira. Esse assunto eu acho super interessante. Eu só queria ter mais conhecimento e entender mais profundo, entendeu? Eu acho isso super legal. Se você tem noção, disso... É, exatamente. É isso aí, não tem mistério. E agora materiais diamagnéticos. Vamos lá, Júlio. Na presença de um campo magnético, o alinhamento dos elétrons desse tipo de material é contra o sentido do campo magnético ao qual estão submetidos. Tais materiais repelem, de certa forma, o campo magnético, dispersando as linhas dele. Exemplo: bisu, cobre, prata e fundo. É mais ou menos o oposto do que os materiais ferromagnéticos fazem. Esses materiais, quando submetidos a um campo magnético nesse espaço, eles vão se alinhar contra esse campo magnético, dispersando, diminuindo a intensidade desse campo, enfraquecendo esse campo. Então a gente tem basicamente três tipos de materiais nesse ponto de vista: os ferromagnéticos, os paramagnéticos e os diamagnéticos. Todo mundo pegou? Isso é muito legal que o pessoal faz: pegar um tubo de cobre bem robusto e jogar um ímã lá dentro dele. Assim, eu tenho como fazer essa experiência, eu trago essa. é muito legal. Porque o ímã demora um tempão pra cair, porque ele vai interagindo lá dentro com o campo magnético, entendeu? Sim. Você joga ele lá, em vez de ele cair junto do Faz assim, né? se tivesse Ficar de paraquedas. É como trem bala, dá pra lembra do trem bala que encosta nos trilhos, tá? Esse é o cobre, como o cobre orienta o campo do lado contrário, ele como se eu estivesse empurrando o ímã de volta para cima. Só que a gravidade é mais forte, então ele continua descendo. Mas
Não faz nem ruído, então, quando ele Chega lá embaixo, ele não faz Não, quando ele bate no chão, você bater no No chão. momento que ele sair do tubo, ele cai. Ah, não, eu estava entendendo outra coisa. Eu estava entendendo que era um tubo fechado por baixo. Ah, se for fechado por baixo, ele vai cair. Até o fundo. devagar, né? Por isso que eu perguntei do ruído, se eu dei ruído ou não, porque eu achei que tinha fundo. Mas uma coisa para o leigo, o magnético atrai, o paramagnético mais ou menos e o outro repete. O paramagnético quase não atrai. Isso aí, se você olhar a tecnologia paramédico, o que é paramédico? Você sabe o que é? É o que está próximo do médico, você vai vendo? Paramagnético. O dia aí é contra. Se olhando essa questão do português aí, dá um entendimento mais. É isso? Sim, exatamente. Aqui tem uma figura explicativa. Em cima a gente tem uma substância ferromagnética, ferro. Quando submetido ao campo magnético, por exemplo, de um ímã, ele vai aumentar a intensidade deste. As linhas estão nesse sentido aqui, ó. Ele está aumentando a intensidade. Tá vendo aqui a setinha? A substância paramagnética, por exemplo. Como fica orientado? Exatamente. Ele se orienta. A substância paramagnética, por exemplo, o alumínio, quando ela está submetida a esse mesmo campo, ela se orienta muito pouco, quase nada, e está vendo o sentido do vetor da força? Muito pequeno. Já a substância diamagnética, por exemplo, de chumbo, quando ela está submetida às linhas de campo nesse sentido, ela se orienta contra essas linhas, formando vetor força no sentido contrário. Os iguais se repelem ou se atraem? Os iguais se repelem ou se atraem? Espiritualmente, Fisicamente. Fisicamente. os iguais, né? É. Se repetem. Mas eu posso até, fisicamente. Agora, passar dessa explicação um pouco mais física, nós vamos entrar basicamente no que o Ed vem trazer pra gente. A gente começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 65 na página 93, que é sobre o princípio vital. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A gente já viu isso aqui, mas não. Sim, não. Todos os corpos vivos? Mas ele tem uma fonte, Na origem dele. uma origem, algo que ele emane dele? Sim, não? Pode passar? Vamos lá. Vou ver a questão. Marilda? A fonte está certa. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido eletroanimonizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, o princípio vital tem por fonte o fluido universal e mais. É o que a gente chama de fluido magnético. Então, já fazendo uma ponte para o espiritismo, fluido magnético, segundo o conceito do espiritismo, é um sinônimo de princípio vital. E ele é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. A gente vai ver isso um pouco mais profundo, aqui para frente, porque o magnetismo ele tem capacidade de influenciar na matéria. Ele tem capacidade de modificar essa matéria. Como? Sim, isso pode puxar. Tá muito cheio de gracinha. Vamos por partes. Isso aí ninguém pode contar. Ele vai deixar uma coisa assim, ninguém pode contar. Isso aí. Vamos lá. Definiçãozinha de princípio vital. Alguém lê pra gente? Dá pra ler atrás? Deixa eu ver se eu consigo. Princípio vital. Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte do promane princípios, esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Um minutinho. Então, o princípio vital está presente em basicamente todos os seres vivos, como o nome próprio diz, princípio vital, princípio da vida. Continuando. Pois que pode haver vida ou exclusão da faculdade de pensar.
O princípio vital é coisa distinta e independente. O que isso quer dizer, mais ou menos? O princípio vital não está ligado, pelo menos não diretamente, assim, não é necessariamente ligado com o princípio inteligente. Então, não do jeito nós somos inteligentes. O princípio vital está ligado com a vida, não necessariamente com vida inteligente. Com qualquer forma de vida, o princípio vital está ligado. Eu estou um pouco... Por quê? Apresentar assim é um pouco diferente de apresentar na escola. Aí eu tô um pouco... Mas eu acho que ele quer dizer, por exemplo, a planta, ela não pensa continuamente, mas ela tem Esse princípio vital. Acho que é isso que ele quer dizer. Isso. O princípio vital está ligado à vida e não necessariamente à inteligência a qual nós temos. Quando Não, mas eu fala vou de entender perfeitamente. princípio da vida material, ele quer dizer também que o reino mineral também tem princípio vital. Certo. Vamos lá, continuando. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Quais são esses usos? Porque meio esquisito aí, né? Exatamente. Né? Essas pessoas, elas estão abordando esse ponto, esse foco, de uma determinada perspectiva, uma perspectiva materialista. Então, para elas, com determinadas circunstâncias, a vida surge. Se não me engano, tem um experimento que eles conseguiram, se não me engano, sintetizar alguns aminoácidos bem simples, utilizando, se não me engano, metano, descarga elétrica, vapor de água, entre outras substâncias. Carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo. Aí eles conseguiram sintetizar a vida. Então, para essas pessoas, a vida está ligada a essas circunstâncias. Você tem uma determinada série de elementos. Ela não tinha sido feita em laboratório. Exatamente. Você bota isso tudo junto, sacode, passa uma descarga elétrica e vai nascer uma bactéria, alguma coisa viva lá. Exatamente. Que é a abordagem viva materialista desse assunto. Mas há a possibilidade de fazer isso? Tem. Esses negócios reproduziram alguns aminoácidos bem simples em laboratório. Pois é, mas eles não são vivos. É uma molécula orgânica presente em seres vivos, mas não é a vida em Não si. é a vida em si. Tá certo. Ok. Só que hoje é a mais aceita como origem da vida na Terra. A teoria científica, material, mais aceita como origem da vida na Terra. Por conta disso, porque se consegue sintetizar aminoácidos. Você só pensa naquilo que ela faz, né? Exato. Ela não fica Exatamente. como nós outros, né? Alguém é para ler? Gente, outra pergunta aqui que eu acho que é um pouco demais a respeito, eu vou fazer. A respeito daquele clone que eles fizeram com a gente. O que veio isso na minha cabeça? Não sei. O quê? Você sabe o refrigerante da hora chama Dolly? Ele é um clone da Coca-Cola. Tô falando sério. O cara foi no laboratório, abriu, passou no espectrômetro, não sei o que, a bola sabe uma consistência, pegou tudo que tem na Coca-Cola e clonou. Só que ele não conseguiu ganhar na justiça o direito de produzir. Aí ele foi e mudou só alguma coisinha lá com o gosto ficar diferente. Mas é um clone exato da Coca-Cola. Dúvida dele. É homenagem a Dolly lá, o dele. Não, mas eu sei, mas eu nunca vi esse filme. Também não. Que é a propaganda, é um refrigerante. Eles fazem muita chacota nas redes A gente já sociais. viu como televisão do Amarelo. A gente está É evoluindo. porque não passa em mainstream, não. É só canal com pouca audiência. Tipo Rede Porque TV. eles não têm dinheiro, cara. A verdade é essa, tem pouco dinheiro. Mas é uma plano da Coca-Cola. Tanto não é muito ruim, não. Nunca tomei. Mas então, a minha pergunta era, por que eu fiz essa pergunta? Do clone. Pois é, por quê? Você pode ter feito um Fiquei paralelo. uma dúvida que se... Quem te deu a dica? Dá pra voltar? Nesse caso, eles não criaram a vida. A vida. Não tinha o princípio vital. Não, tinha. E dali eles não criaram a vida. Eles só Multiplicaram. Eles só E fizeram já a tinha. reprodução da vida. Multiplicaram. Só que eles fizeram a reprodução de uma forma tão controlada que ela saiu igual a outra. Exatamente. Mas não foi perfeita. Então morreu. Pois é, por isso que eu acho que Isso não é criar. Criar a vida, vamos supor, por exemplo, você pega um punhado de carbono, um punhado de hidrogênio, um punhado de oxigênio e junta, dá energia. Uma coisa é você pegar um tantão de água, um tantão de carbono, não sei o que, até dar o tanto de composto que tem no ser humano e aparecer uma criança. Você dá uma mexida naquilo ali e aparece uma criança. É uma soltada, né? Dá um choque. Isso seria criar a vida. Há pouco tempo atrás foi divulgado
divulgado há uns 3 anos atrás, saiu até no Jornal Nacional, foi um bafafá danado. Os cientistas conseguiram fazer uma bactéria como se eles tirassem todo o material genético dela, colocassem de outra e fazer, por exemplo, um ser humano se comportar como um cavalo. Basicamente é isso, eles fizeram uma bactéria funcionar como outra. Só que eles não conseguem criar a bactéria do zero. Eles já têm que pegar uma existente, porque eles não conseguem criar a vida. Eles conseguem criar os materiais que dão suporte à vida. Mas a vida, eles ainda vão descobrir que só tem uma pessoa que cria. É tipo Lego, eles não conseguiram criar as peças do Lego, mas montar, eles conseguem montar à vontade. Dentro das obrigações. Agora essa partezinha aqui, segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, no qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Qual fluido é esse? A gente achou de falar. De onde reside esse princípio vital? Ele reside em um fluido especial. Qual fluido é esse? A gente já chegou a citar anteriormente. Cosmo-universal, exatamente. E do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Então nós estamos trocando fluidos com o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal também gerou esse princípio vital. Então, às vezes a gente pode até chegar a perguntar, mas de onde vem esse fluido magnético? Ele é independente do fluido cósmico universal? Não. Ele é proveniente desse fluido cósmico universal. E nós, como matéria, somos resultado do fluido, né? Também. Tem uma associação entre esse princípio vital, o princípio inteligente e a matéria, muito interessante. Que a gente vai... Pode contar? Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico anomalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido leproso, etc. Ok, livro dos Espíritos, introdução 2, tá? Então, o princípio vital que a gente está falando aqui, nada mais é do que o fluido magnético outro mundo. A gente tem que lembrar também quando esse estudo foi escrito, a física estava invertida. Ainda não tinha. Exatamente. Hoje você não vai nunca ouvir falar em fluido magnético. Pois é, primeira vez que eu estou vendo fluido magnético fluido magnético, fluido elétrico, porque não se falava em corrente. Hoje você fala em corrente, porque agora você fala em fluido elétrico. Né? Porque mais para encher, não é isso? Essa questão. Ele estudou também. Hoje em dia a terminologia que a gente costuma usar é campo. Exatamente. Por que se falava em fluido elétrico? Porque o fluido elétrico é deslocamento de elétrons, assim, né? Então você falava como se os elétrons estivessem escoando, igual a água escoa. O fluido magnético hoje a gente entende que é um alinhamento de linhas de campo. Mas a pessoa não conseguia ver o alinhamento das linhas de campo, calcular isso e medir isso. Mas ele, se ele colocasse 2 ímãs assim e jogasse de malha de ferro, ele ia ver que aquele malha de ferro se orienta de acordo com o campo. Então ele via, não, está escoando aqui alguma coisa, vamos chamar de fluido. Entendeu? Era o que dava para entender na época. Mesmo princípio, na verdade, né? Com certeza. Muda o nome, mas... Muda o nome, mas as equações que você usa para calcular, por exemplo, a água descendo num cano, elas são muito semelhantes à equação que você usa para calcular a corrente no fio. É verdade. É muito semelhante. Às vezes são praticamente as mesmas. Magnetismo. Magnetismo. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Consolador, questão 26, página 34. Basicamente, essa questão tem 2 pontos. Antes dos princípios da física, como podemos compreender o magnetismo? Então, como é que a gente pode entender esse magnetismo e como é que ele se dá aqui e lá? Isso aqui a gente pode essa aí é legal. Será que as leis que regem o magnetismo aqui são as mesmas no mundo espiritual? Deve ser, né? Senão a gente ficaria meio. Nós somos espírito também, né? Exatamente. Espíritos encarnados. Só que nós estamos encarnados, né? Esse corpo velho, né, Zé? Muito gentil. Vamos lá. Continua. Não,
Eu vou continuar? Por favor. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Ou seja, as leis são as mesmas aqui e lá, só que lá, pelo visto, é muito mais elevado, muito mais sutil, por conseguinte, muito mais complexo. Mas as leis são as mesmas, os princípios são os mesmos. Ok? Eu vou ler isso. O magnetismo se expressa de diferentes formas: ao fluido animal, o espiritual, o vegetal, o mineral, etc. Então aí ele está pegando e repartindo. Olha, tem o magnetismo, por exemplo, o fluido animal é o fluido magnético que, vamos supor, organiza, se é que a gente pode falar assim, os animais. O espiritual é aquele que mais ou menos organiza o espírito. Esses vão entender se organiza depois. Deixa eu chegar lá. O vegetal, o mineral, etc. Sendo assim, no codificador do espiritismo, a vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então ele está dividindo alguns tipos de magnetismo e vale ressaltar esse último trecho aqui, ó. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada se dirige a Deus. Então a gente vai chegar nesse ponto, e esse ponto é na parte de médio curador. Deixa claro ali que o fluido magnético é submetido à vontade, né? Exatamente. E há 10 minutos atrás eu falei que o fluido ele é capaz de modificar essa matéria, certo? Se ele é submetido à vontade, esse fluido, então de certa forma, com a vontade você consegue submeter uma matéria em determinadas circunstâncias através de um fluido, de um campo magnético. Ok? Isso quer dizer então que nós podemos, através da física, entender o seguinte: os efeitos da oração. Pensa bem. É isso? Tem alguns experimentos que o pessoal mede o campo magnético mesmo, pega o aparelho de medir e mede o campo seu, fala que mede também a sua aura, né? Mede sua aura assim, aí pede você fazer uma prece. Aí quando você está fazendo a prece, o aparelho começa a pulsar. A aura modifica. Exatamente. Só que falar a aura fica muito zen, o negócio é só o campo magnético que está modificando. Entendeu? Inclusive o negócio não é de medir a aura, é de medir campo magnético. O smartphone tem magnetômetro. Pois é. O telefone você usa aí, você pode instalar um aplicativo que você mexe com a magnética. Aí você mede sua prece, tá bom, tá ruim. Eu saber também. Por isso que o Haroldo uma vez falou que a nossa prece tem um teor, é igual a velocidade da luz. Ou então ela não passa nem do teto. Exatamente, porque isso depende do teor. Sexta-feira a Filomena estava até comentando sobre isso, né? Não, o que eu estava imaginando é o seguinte: é poder a gente avaliar os efeitos da prece fisicamente, através da física. Mas a gente vê o seguinte, Entendeu? a questão da... Que ela modifica, que ela não tem condição, somente os seus pensamentos não modificam a matéria. Sim. É um pensamento. E aquela força de vontade, nós vamos modificar determinadas. Você fala, por exemplo, como se fosse um filme fotográfico, que fosse em que ali ficasse imprimida a sua prece, por exemplo, alguma coisa assim. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: por que eu rezo e obtenho aquilo que eu pedi, o efeito dela? Vamos fazer o primeiro paralelo. Vamos supor que você está fazendo uma prece e você está sintonizado com determinada frequência. Você vai ser ferromagnético as ondas de campo daquela frequência e diamagnético as ondas de campo em outra frequência.
Por exemplo, vamos supor que você está sintonizado do bem. Quando, vamos supor, uma onda, uma coisa boa chega em você e você está sintonizado naquilo, é como se seu comportamento fosse ferromagnético em relação àquele campo. Então você se sintoniza, se orienta naquela direção e intensifica aquelas linhas de campo. Agora, quando um pensamento ruim chega em você e você está sintonizado no bem, você vai comportar com material diamagnético. Então você vai se opor àquele campo e vai enfraquecer aquele campo. Mas isso exige um pouco de disciplina, exige que você esteja bem sintonizado. E o oposto também pode acontecer. Ou seja, nós podemos enfraquecer o mal. Exatamente. Vamos deixar bem claro. Nós podemos. Vós sois deuses. Não há arrastamento irresistível. Por mais forte o campo seja, você pode sim se opor a ele. Lembra disso. Mas isso vai exigir sacrifício, disciplina, conhecimento, exatamente. Legal, né, gente? Seria aquele bambolê? Hã? Só mais fácil. Seria mais ou menos se fazer aquele bambolê? Ele ajuda nesse aspecto de repelir, Não é? de se tornar diamagnético. Não é isso aí? Exatamente. Às vezes o campo é tão forte, né? Que você pode rodar o bambolê, rodar o bambolê. Nossa, de forma geral, o que acontece? Na terça-feira você aprende o método, o que você tem que fazer. Aí aqui você deveria entender o método, entendeu? Por que você está fazendo. É isso que eu estou tentando quebrar aqui. Basicamente é isso. Todo mundo entende a analogia? A gente vai ler essa parte aqui? Já, né? Então eu tive uma conclusão aqui. Eu queria aqui tirar minha conclusão. É o seguinte, que se nós estamos falando, que nós estamos entendendo, pelo menos mostra o mecanismo. E aqui nós estamos entendendo como que ele funciona. Então para nós não tem dificuldade, não. Bem, uma coisa é teoria, a outra coisa é a prática. Dificuldades para enfrentar as dificuldades da vida. Isso aí, mas Não é? Nós estamos fazendo isso. Basta praticar. Basta querer, né? Porque no estudo que está sendo feito no sábado também, ele está nessa linha também. Eu estou envolvendo esse estudo na minha linha. Não é possível que eu não vou levantar? Vamos ficar perto Fé. de você. Uma cliente minha fé. Você vai conseguir. Continuando. Todo mundo entende a analogia, né, gente? Então, ó, alguns pontos sobre fluido magnético, só para não sobrar dúvida nenhuma. Fluido magnético pode ser considerado sinônimo de fluido vital ou, no mínimo, efeito deste. Proveniente do fluido cósmico universal, e o fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra, influenciando-a. Atua também sobre as células do organismo. Tudo isso a gente já... O mecanismo passa e não autorizado. A gente vai entrar. Então, o que esses pontos estão marcando? O primeiro ponto está na definição, e fala na comparação com o fluido vital. O segundo ponto fala de onde ele provém. E o terceiro ponto fala de algumas propriedades dele, que é essa propriedade de modificar a matéria. Agora, como ele modifica, aí está a questão. Porque você pode modificar uma matéria de uma determinada forma e de outra. E às vezes, no mesmo método, vamos supor que você pega e modifica a matéria de uma mesma forma. Essa modificação pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma, o mesmo efeito pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. A gente vai fazer um paralelo isso. Alguém lê pra gente? Fluido magnético. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as Histiocitárias, é relativa a tecidos. Isso. Determinam-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos, na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Evolução em 2 Mundos, capítulo 15, passo magnético. Vamos entender isso num ambiente um pouco mais fechado. O que está querendo falar aqui? Que dado, vamos supor, dado determinado organismo que apresenta determinada patologia.
Se você pega e induz determinado campo nesse organismo, você pode modificar esse organismo a ponto de combater essa patologia e até mesmo extirpá-la, ou amenizá-la, suavizá-la. É basicamente isso. Esse poder de modificar a matéria. E aqui a gente está no Evolução dos Mundos, no capítulo de passe magnético, que isso tem tudo a ver com o passe magnético. E é muito interessante a gente entender isso, porque o passe magnético, a teoria do passe magnético, está aqui, ó, no conceito de fluido magnético, das propriedades desse fluido magnético. Então, para uma pessoa entender mesmo, assim, teoricamente, o passe magnético, é importante que eu também entenda muito de fluido magnético. Mas é interessante que você acabou de falar, né? Um terceiro vai tentar impor um campo magnético nesse organismo. Agora, esse organismo pode ser diamagnético ou paramagnético em relação a essa indução. Você está adiantando as coisas. Cara, isso é grande. Se encontrar ressonância, né, vai ser magnético. É aquilo que a gente falou várias vezes na terça-feira, que eu estou tentando fazer um link para terça-feira, que a maioria das pessoas também assistem. Às vezes a pessoa toma um passe e o passe nem é. Porque a pessoa está paramagnética, ela está fechada em relação àquele passe. Como se é visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Aguenta aí, vamos lá. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simplesmente transformações dele. Então, como você pega o corpo carnal e o perispírito, que é aquela matéria semimaterial em volta do espírito, isso tudo é derivado proveniente do fluido universal. E pela identidade da sua natureza, o fluido universal, esse fluido universal, condensado no perispírito, pode fornecer princípios separadores ao corpo. Como assim? Você pega o fluido cósmico universal e faz uma determinada... Você pega e faz com que haja tipo um campo proveniente desse fluido, um campo com determinadas propriedades que vai fazer... que vai induzir em um corpo, se é que a gente vai falar assim, propriedades reparadoras nesse corpo. E isso tudo proveniente do fluido cósmico universal. Ou seja, a fonte dessa cura do fluido magnético é o fluido cósmico universal. Através de uma prece, você pode movimentar esses fluidos. Tá 5? Vamos parar por aqui? Foi um negócio interessante. A gente volta. Depois eu acho um vídeo, alguma coisa explicativa, que mostra exatamente a matéria sendo alterada de acordo com o campo magnético. Existem algumas técnicas de fundição que você usa o magnetismo para o metal ter as características que você quer. Se você simplesmente derreter o metal e fundir, você pode ter um material fraco, com as propriedades que você não quer. Então eles usam um campo magnético em volta para orientar os átomos da forma que você quer para o material ter a propriedade que você quer. Isso é super legal, isso é super bacana de mostrar, que dá para ver. Se eles tiram imagens de microscópio, dá para você ver direitinho a formação diferente. Pessoas de física conseguem medir a transformação da matéria. Tem outro efeito também muito interessante que eles usam em formas de indução, que eles pegam, colocam tipo uma barra de material ferromagnético e colocam um monte de fios ao redor e passam uma corrente por esses fios. O campo magnético proveniente da corrente dos fios, ele vai chegar no material ferromagnético e nesse material ele vai induzir correntes elétricas defasadas em 90 graus, mas isso é muito mais técnico para isso. E as correntes no material, induzidas pelo campo, induzidas pela corrente no fio, vão fazer com que o material aqueça. Então, você, por exemplo, consegue fazer o material ficar incandescente. Assim. Tem vídeos muito interessantes que eles fazem isso. Qual móvel que já parece o marido ou o marido? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos entre os santos de Cristo,
Agradecidos que somos, Senhor Jesus, pela oportunidade da época, que possamos iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, que todos os recursos que são chegados, Senhor Jesus, possamos multiplicar esses recursos em nosso favor, para auxiliar a todos os corações que fazem parte do nosso convívio, da nossa família, todos que acreditaram em Jesus, que desejar rir de consolo, que possam sair com algo a mais. Nós te agradecemos por tudo e pedimos não só por eles, mas por todo o mundo, pelos dirigentes de todas as nações. Ilumine a todos, Senhor Jesus, que estão lutando no casamento, que possamos realmente mandar orações de paz, fortalecimento, e unir esta casa, estabelecendo todas as barreiras do mundo, não só aqui, em todos os dirigentes de todas as nações, Jesus, que não é Deus, que pedimos por todos nós, que fique conosco mais uma vez, que nós possamos estar sempre contigo, decorrer de toda a semana, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim como nós parabenizamos aqueles que entram na faculdade, nós devemos parabenizar os que estão formando. Eu dei uma curtida lá. Engenharia. Controle de automação. Em agosto. Oi? Nós chamamos Bardal, Você me presta mal? Só um minutinho. nós chamamos desse O que você quer? Você quer que mude alguma coisa aqui? é bom, porque passou esse nova, maravilhosa. Vai dar spoiler, seu. E a sua estreia foi sensacional. Não é assim, não. E aí, só